Nós vamos estudar a nossa lição 5. A leitura bíblica é Apocalipse, capítulo 2, de 12 a 17. Carta à igreja em Pérgamo. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conserva o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre esta pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Então nós estamos estudando agora a terceira igreja, a igreja de Pérgamo. Eu pessoalmente gosto muito desses estudos das cartas às igrejas do Apocalipse, porque ela realmente é uma carta à igreja, uma igreja. E essas cartas, elas não circulariam apenas na igreja específica, mas elas circulariam para várias igrejas, como nós hoje recebemos a mesma mensagem. Além de ser uma carta à igreja, é uma carta pessoal. Ela fala diretamente ao coração de cada um de nós. Como nós vimos na primeira mensagem, volta ao primeiro amor. Quem não precisa diariamente estar lembrando disso? Está lembrando da necessidade de voltar às primeiras obras. Como nós estudamos a semana passada em Esmirna, uma mensagem para quem sofre, para o momento de sofrimento, a palavra de Jesus dizendo: eu estou contigo. Então são palavras que nós precisamos ouvir. Esta carta a Pérgamo é uma carta a uma igreja que tanto recebe elogios como atenção, chamado a atenção, exortação. Aqui na introdução nós percebemos um pouquinho do histórico. Pérgamo era uma cidade que não era muito importante, até que ela foi entregue a Roma, que a fez capital da província romana na Ásia. Então aí ela foi se tornando aqui mais importante. Só que os destaques de Pérgamo não são muito bons. É uma cidade culta, tanto que esse nome Pérgamo vem de pergaminho, que diz que possuía mais de 200 mil rolos de pergaminho. Mas uma igreja, uma cidade idólatra, uma cidade que tinha santuários, centros religiosos, aqui diz de Zeus, Dionísio, Atenas, e um deles era o santuário a Asclépio, Deus da cura. Interessante a gente notar aqui, esse Asclépio é muito conhecido. Todo mundo que já viu o símbolo da medicina, o
símbolo da medicina é uma serpente enrolada no bastão do Asclépio. Aquele coisinho que tem lá no meio lá é um bastão do Asclépio. Quem que foi Asclépio? Foi um homem que, naquele tempo lá antigo, quando se tornava o médico, eles acreditavam que o médico ele era meio que um espírito, meio que alguém mágico, pelas curas que eles faziam. E esse Asclépio, principalmente, foi um homem que realizava muitas, digamos, entre aspas, curas. Ele era um muito bom médico. Como eles não tinham quase recurso, então uma pessoa que era curada era como se fosse um milagre mesmo. E ele se tornou como se, quando morre e vira santo, ele quase que se tornou esse Deus Asclépio. E aí, o símbolo dessa seita, né, que adorava o Deus Asclépio, era esse símbolo da medicina, que é o tal do bordão lá, do bastão do Asclépio, com uma serpente enrolada. A serpente, não tomando muito nosso tempo aqui, mas a ideia da serpente é por aspectos contrários que podem ser ligados à serpente. Por exemplo, o veneno, ao mesmo tempo que o veneno mata, o veneno é um remédio, né? Ele é usado como remédio. E aí ele fala também da troca de pele, no sentido da renovação. E assim, então, a serpente ela é usada como símbolo da medicina, que é o bem e o mal, que eles convivem com a morte, com a vida, saúde ou doença, e é isso. A gente tem ouvido falar muito da OMS. Se você olhar lá a bandeira da OMS, tem no centro esse bordão do Asclépio com a serpente lá, que é o símbolo da medicina. Então era uma cidade idólatra, centro de culto ao imperador romano, e por isso Jesus se apresenta àquela igreja dizendo: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Por que ele quer dizer que onde está o trono de Satanás? É porque é onde Satanás resolveu acampar, né? Tudo de ruim colocou lá naquela cidade. Mais ou menos parecido quando Paulo chega a Atenas e lá está cheio de idólatra, ali é o Satanás, né? A gente poderia dizer um bairro da nossa cidade que só tem maldade, que só tem morte, você fala, não, ali habita Satanás, né? É uma linguagem falando a respeito de como a cidade em si trazia no coração essa cultura de idolatria e de maldade. E aí você imagina, uma igreja que é colocada num lugar desse, ela realmente passa por grandes dificuldades. A dificuldade maior é a do chamado sincretismo. O que é sincretismo? É essa ideia de envolver-se, né, com o que é condenado de Deus. Aqui diz, olha, era uma cidade idólatra, em lugar onde a igreja do Messias é tentada a reinterpretar a fé, nos termos dos cultos que estão à sua volta. Ou seja, misturar a doutrina, a verdade, com as doutrinas espúrias, idólatras. É o sincretismo, essa mistura. Aqui fala a respeito de que era uma igreja que, embora passasse por tantas dificuldades, ainda estava firme. O exemplo é o martírio de Antipas, que é citado aqui no versículo 13. Ele diz aqui no final do versículo 13: Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. A gente vai perceber que em qualquer lugar, qualquer igreja, em qualquer departamento, existe o bom e o mal, existe aqueles que resistem, aqueles que são mais, digamos assim, não dão tanta importância. Então, quando ele está falando à igreja de Pérgamo, ele está falando a uma igreja que existiam pessoas bem fiéis a ponto de morrer, e existem pessoas infiéis que viviam esse sincretismo total. Tanto estavam envolvidos fora, na sociedade com o mundo, como também dentro da igreja, querendo alterar a doutrina da igreja, das coisas de Deus. Essa é a situação comum.
Os nossos 3 pontos aqui. Jesus afirma conhecer a igreja. Esse é o primeiro ponto. Depois, o segundo ponto, Jesus ordena ao seu povo que se arrependa dos pecados. E por fim, Jesus promete recompensá-los, caso eles se arrependam. Então vamos lá, o primeiro ponto. Jesus conhece. Já disse que Jesus conhece. Quando Jesus está falando isso, Jesus está dizendo que eu sei que vocês estão num lugar difícil, vocês estão numa cidade idólatra. E aqui o ponto 1 vai especificar melhor o que significa morar numa cidade idólatra. Para nós, às vezes a gente não consegue compreender. Você fala, não, mas fulano mora lá naquela cidade lá que só tem determinada religião, mas ele é fiel, ele é crente, né? Como se fosse igual naquela época. Naquela época, havia quase que a obrigatoriedade, ou não, a obrigatoriedade de você adorar o imperador. Eles até deixavam você ter a sua religião, desde que essa religião não atrapalhasse a religião oficial. E uma outra questão muito séria é que não havia essa divisão tão grande como existe hoje, né, de igreja e justiça e questão cívica. Não havia separação. Igreja e Estado. Hoje há essa separação. As coisas caminhavam tudo junto naquela época. A gente talvez não consiga entender o que é esse tudo junto. Mas, por exemplo, se você tinha um comércio, você teria que participar lá de um sindicato desse comércio. Até aí tudo bem, né? A gente participa de um sindicato na nossa cidade que tem comerciante religioso, espírita, budista, católico, não tem problema. Mas o problema é que essa reunião de sindicato já era um culto de adoração ao próprio César e a tantos deuses. Então, você participar, você estaria ali envolvido com a idolatria. Não era realmente fácil. Portanto, que os cristãos eram chamados de ateus. Olha que interessante. Religiosos eram eles, que adoravam a César, que adoravam aos deuses. Você era ateu, porque você não fazia parte da religião oficial. Você não é da religião oficial, você então é participando de uma seita. O cristianismo virou uma seita. Jesus afirma então, eu sei que vocês conservam o meu nome e não negaste a minha fé. Eu sei. Então a primeira parte do Jesus conhece é uma parte bem positiva, né? Olha, eu sei que vocês sofrem, eu sei que vocês têm dificuldades, eu sei que vocês estão vivendo isso. Aqui até fala um pouquinho mais, estendendo sobre a situação daquele momento. O império vivia uma tal de chamada Pax Romana, mas era uma falsa paz. Sabe aquela paz? Como eu mando, está tudo em paz, enquanto eu mando. Falo o que eu falo, está tudo em paz. Era a paz da cruz que está falando aqui. Não concordou comigo, vai ser crucificado lá, vai morrer. Então, numa tensão dessa, com governantes tão poderosos, havia paz. Quem quer levantar a mão contra um poderoso desse? Vou ficar quieto. A tirania. Então, nessa primeira parte, como eu disse, Jesus conhece, falando a respeito até mesmo de um incentivo, né, a eles, mostrando que sabia das dificuldades. Mas a segunda parte aqui, Jesus já deixa claro que não é só coisa boa que tem nessa igreja. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas. E aí Jesus vai exatamente mostrar que na mesma igreja que havia servos fiéis, havia servos infiéis. Jesus fala a respeito da busca de aceitação e de participação da igreja nas práticas que estavam à volta. Essa participação implicava em frequentar as festas, participar de cerimônias, comércio. Lembra que eu disse? O problema não é frequentar uma festa, o problema é você ir numa festa onde tem um momento de culto de adoração.
Eu não tenho nenhum problema em conversar com uma pessoa de uma outra religião, mas o problema está em eu ir lá e adorar lá o mesmo Deus dele. Confessar Jesus significava retirar-se, e é o que eu acabei de dizer, né? Eram até chamados às vezes de ateus. Jesus aponta duas falsas doutrinas, uma chamada doutrina de Balaão, a outra a dos nicolaítas. É fácil a gente entender o que ele quer dizer. Ele está citando lá a passagem de Números 22, Números 31. Lembra de Balaão? Balaão era, vamos dizer assim, um mágico, um profeta que não era de Deus. E ele foi contratado por Balaque para amaldiçoar o povo de Deus. Só que quem que tem poder contra o povo de Deus? Nem um profeta, ninguém, nem um mágico, ninguém. E aí tudo que Balaão fazia dava ao contrário, o povo de Deus cada vez era mais abençoado. É uma história bem conhecida, né, irmãos? Chega um momento em que ele viu que não dava mais, ele falou: olha, tem um único jeito, você não consegue vencê-los, vamos juntar-se a eles, né? Pegue as mulheres, façam que as suas filhas, as mulheres comecem a seduzir os homens lá de Israel, e assim foi. O texto disse então que essa estratégia foi a melhor para eles, para o mal, né? Por quê? Porque as mulheres seduzindo os filhos de Israel, assim estes se prostituíram e cultuaram a Baal Peor. Ou seja, o povo se prostituiu no sentido de cultuar a outros deuses. E é isso que Jesus está falando. Igreja de Pérgamo, vocês têm aí alguns que sustentam a doutrina de Balaão, ou seja, tem alguns aí que estão se envolvendo, casando, e aí depois adorando a outros deuses, se afastando da verdade. Ele destaca aqui também o perigo disto. O que aconteceu lá com Balaão, com Balaque? Muitos morreram, esses que abraçaram a idolatria e a imoralidade. Tanto que Jesus se apresenta aqui com aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. A segunda doutrina, os nicolaítas. Provavelmente um pequeno grupo de judeus em Pérgamo que tinha a intenção de destruir a igreja. Seu falso ensino misturava a doutrina de Cristo e dos apóstolos com as doutrinas abomináveis em voga na cultura, como um propósito de justificar suas práticas imorais. Você quer fazer alguma coisa? Quer justificar-se? Então você começa a afrouxar a verdade, misturando-a com falsos ensinos. Isso é o que acontece na maioria das seitas. A interpretação, né, a escritura, não só a escritura, como qualquer coisa, pode ser interpretada tão diferentemente. Então tinha algumas pessoas, essas pessoas são chamadas pessoas que sustentam a doutrina dos nicolaítas, que tinham cada vez mais essa intenção, relativizar a palavra, fazer com que algumas doutrinas fossem entendidas diferente. Acredito que era um tipo do liberal de hoje, que estuda as escrituras, e as escrituras para eles, partes das histórias das escrituras são apenas fábulas, eles não acreditam que aconteceram aquelas coisas. Irmãos, a base da nossa vida é nós cremos na Bíblia como ela é. Quando a gente começa a tentar dar umas torcidas aqui e ali, nós perdemos totalmente o rumo, o foco das coisas. E como existe, assustador, mas como existem pessoas que creem na Bíblia do jeito deles.
E até tem coragem de dizer que partes da Bíblia não são escritura, não são canônicas, não são verdadeiras. Então, ponto 1 é o maior, tá? Agora vai bem rapidinho. Jesus conhece. Conhece o quê? Conhece as dificuldades que eles estão enfrentando. Conhece que muitos são fiéis. Eu achei interessante como Jesus primeiro faz a parte do elogio, porque poderia ser mal interpretada aqui essa ideia quando você já começa falando, tem muitos aqui que estão sustentando a doutrina do Balaão, né? E os fiéis lá? Fala, peraí, mas a gente é fiel. Então ele começou falando dos fiéis, e depois, tenho porém contra ti algumas coisas. Vocês estão muitas vezes fraquejando, se envolvendo com essas festas, com a adoração a outros deuses, se apartando da verdade. Ponto 2 é curto, porque qual é a atitude que Jesus espera daquelas pessoas? Ponto diz, Jesus ordena. Jesus ordena à igreja que se arrependa. Jesus não aconselha a igreja ao arrependimento, mas ordena que ela se arrependa. Não é uma sugestão, né? Vocês quiserem, façam assim. O arrependimento, ele vem desse reconhecimento de que nós estamos errados. O arrependimento vem no reconhecimento de que se nós permanecermos no nosso erro, nós vamos sofrer consequências graves, sérias. O texto diz, arrepende-te, se não venho a ti sem demora, contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Deus é zeloso, Deus nos ama, Deus ama os seus filhos e quer que eles estejam bem. Deus nos sustenta, Deus nos ajuda, mas Ele quer que a gente tome essa decisão de reconhecer o que nós estamos fazendo de errado. Não basta seguir, né? Conformados. A semana que vem a lição vai falar muito sobre a questão também do mundanismo, dessa tolerância dentro da igreja. Aqui é mais um aspecto fora, né? Um aspecto social. A lição de hoje é mais como o mundo, as concessões feitas lá fora. Isso pode acontecer demais, né? Enquanto estamos na igreja, temos uma doutrina, enquanto estamos no mundo, temos uma outra doutrina, um outro comportamento. Arrepende-te, pense. E não é o que a gente faz só na sociedade, na nossa vida particular, na nossa vida pessoal, no nosso secreto. Arrepende-te. Caso contrário, o juiz virá sem demora. Ponto 3, Jesus recompensa. Mesma forma que a semana passada, o grande consolo à igreja de Esmirna era a recompensa, a coroa da vida, lembra? A lição de hoje também fala sobre recompensa. No caso da semana passada, falava sobre quem sofria muito, não tinha condição financeira, era perseguido fisicamente, ou seja, não tinha as coroas desse mundo. Quando você pensa nas coroas desse mundo, você pensa em saúde, você pensa em estabilidade financeira, você pensa em segurança, né? Para você andar sem parar um carro e te prender, alguém que te acusa. Coroas desse mundo, eles não tinham quase nenhuma, mas eles tinham a coroa da vida. Jesus recompensa. Aqui, duas coisas, maná escondido e uma pedrinha branca. É uma coisa interessante da gente estudar o Apocalipse, irmãos, que às vezes a gente lê e a gente não entende, mas basta a gente pegar um comentário simples, ou até mesmo algumas Bíblias que tem algum comentário, e a gente vai entender bem melhor.
E esses símbolos, eles não têm uma extensão tão grande. Por exemplo, aqui fala de maná escondido. Basta um conhecimento bíblico para a gente entender o que é isso. Então não é um grande assim, mistério difícil. A gente tem visto isso estudando essas lições. Lembra do maná? O que era o maná? Diariamente Deus oferecia, caiu do céu o maná, que era para que as pessoas comessem. Podia comer todo dia. A gente faz uma comparação do maná como o pão nosso de cada dia nos dá hoje. A gente não pede isso. Você não precisa pedir o pão de amanhã. Você pode até guardar o pão de amanhã, mas você pede o pão de cada dia. Trazendo para esta ideia aqui, Jesus recompensa com o maná escondido. Vocês estão preocupados com as dificuldades que vocês vão enfrentar? A história serve de exemplo para a igreja de Pérgamo, para que ela não se preocupasse quanto à sua vida social, nem com as dificuldades provenientes dessa exclusão. O que Jesus promete? Vou providenciar tudo o que vocês necessitam. Vou dar o maná escondido para sustentar nos momentos de provação. O maná tinha esse lado do sustento diário. É como se a gente dissesse, né? Uma passagem que diz: não andeis ansiosos, e depois a passagem diz que cada dia tem o seu próprio mal, cada dia nós temos esse consolo de Deus. A promessa de Deus é que permaneçam fiéis. Talvez vocês não tenham alguma coisa como essa reunião social, como esta aprovação aí do mundo, mas permaneçam fiel, que vocês vão ter o sustento necessário. A pedrinha branca é até um pouco mais fácil de se entender. Essa pedrinha branca era como se fosse naquela época os convites de hoje, quando você compra o ingresso. A pedrinha branca era como ingresso para entrada nas festas e reuniões. E tinha um nome lá para você, né, ser identificado, que você tem aquele ingresso, que você entra. Eles poderiam não ter este ingresso, essa aceitação nos ambientes sociais, mas o que Jesus está falando, mesmo que o mundo te rejeite, te despreze, e até mesmo mate, vocês são aceitos, recebidos e conhecidos. Vocês têm a pedrinha branca, vocês têm um novo nome, nasceram de novo, vocês têm acesso aos céus, à vida eterna. Lembra, na semana passada também, quando se falou da coroa da vida, falava-se a respeito disso. Vocês podem não ter um acesso às bênçãos materiais desse mundo, mas vocês não sofrerão de modo algum o dano da segunda morte. Então Jesus não prometeu que eles não teriam que até mesmo morrer, tanto que quando fala ser fiel até a morte, é um duplo sentido dessa palavra, né? Ser fiel até a morte pode ser fiel com 20, 30, 40, 50 anos até ficar velho e morrer, ou pode ser, seja fiel mesmo que você tenha que dar a sua vida para permanecer fiel. No caso deles isso acontecia muito. Ou vocês negam a Cristo ou vocês morrem, e muitos tinham que morrer para permanecer fiéis a Cristo. Então eu vou te dar essa pedrinha branca que tem um novo nome, e assim eles eram reconhecidos, né, como este novo, como esse que está juntamente com Deus. Diz aqui na lição: este novo nome escrito na pedrinha branca significa que por mais que os cristãos não sejam respeitados, honrados no presente século por esse mundo que jaz no maligno, Jesus os honrará. Jesus os honrará.
O presente século, irmãos, nós sabemos que é onde Satanás habita, né? Então, existe muita maldade nesse mundo. Às vezes nós não seremos aceitos em alguns lugares, às vezes seremos perseguidos. E aí nessa vontade, desse desejo de ser aceito, muitas vezes nos vem a tentação de deixar alguns princípios, de deixar a palavra. Jesus diz: não, seja fiel, mesmo que você não seja aceito por ninguém. Se você mudar para um país onde há grande perseguição cristã, você pode não ser aceito por ninguém, mas eu te aceito. Você não é honrado pelo presente século, Jesus o honrará. Estamos com Deus. Conclusão: a igreja de Pérgamo não negou a fé completamente, contudo, deixou-se levar pela cultura circundante. Então, na conclusão aqui há alguns chamados à nossa atenção, né? Que a gente possa tomar cuidado, para que a gente possa manter a nossa fé, não associar a nossa fé com ensinos falsos. Algumas igrejas e seitas que simplesmente pelo desejo de ter mais popularidade, fazem com que a igreja seja algo que não tenha como princípio a palavra, o estudo, a repreensão, o consolo, conforme a Bíblia ensina, mas ele vai se mudando, né? Se moldando ao mundo. A missão da igreja é o oposto, é honrar o nome de Cristo, torná-lo cada vez mais conhecido, e não deixar o nome de Cristo ser esquecido. Corromper o seu ensino é corromper a sua reputação. Aplicação: devemos atentar para o nosso envolvimento com a cultura idólatra à nossa volta. Precisamos buscar sabedoria para discernir os tempos, observando atentamente a sã doutrina, sem fazer alianças espúrias, preocupados com a aceitação social. A gente vê muito hoje, né? O mundo, falei na semana passada sobre isso, as lições têm algo parecido, como nessa guerra que a gente vê tão forte politicamente, extremos, né? Pessoas no meio começam a falar da religião, a falar de Deus, e a gente vê que como pensa esse mundo, né? Como o mundo pensa a respeito da verdade. Deus em Cristo é fiel e cuidará de nós. Por isso não é preciso buscar refúgio em falsas promessas de paz que o mundo oferece. Nós temos um Senhor que está presente com o seu povo para buscar os que se arrependem de seus maus caminhos e julgar os falsos mestres que entram em seu meio para fazê-lo tropeçar. Busque no poder do Espírito Santo ser fiel e Cristo o recompensará. É isso, irmãos, eu creio que é uma lição bem clara, né? No que ela se refere a nos ensinar. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, quiser fazer uma observação, pode falar. No mundo, mas sem fazer concessões. Deus abençoe a nossa igreja, que a gente possa permanecer fiel à palavra. Individualmente, cada um de nós também. Que a gente possa viver, buscar o Evangelho. A palavra forte aqui, né, que é trazida nesse texto, de Jesus dizendo: eu conheço algumas coisas que estão erradas, e tem algumas coisas contra ti. Qual é a próxima palavra? Arrepende-te. Deus conhece a nossa vida, e que a gente possa a cada dia estar em paz com Deus. A grande mensagem dessa lição é isso. O que adianta estar em paz com o mundo, em paz com
com a sociedade e não está em paz com Deus. Que a gente possa crescer assim no Senhor.